Boa noite a todos. Alguns eu já conheço, outros ainda não, mas que sejamos todos bem-vindos, que todos estejamos bem. Então, meu nome é Soninha, eu sou trabalhadora da casa e sempre me dão a oportunidade de sentir uma dor de barriga, vindo aqui na frente, né? Não é por falta de modéstia, mas eu havia comentado com a Cristina, é a responsabilidade, né? O peso das nossas palavras quando falamos do Evangelho, porque nem tudo a gente consegue vivenciar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a desigualdade das riquezas, que é o que nós estamos vendo. Riqueza em excesso na mão de muito poucos, né? Pobreza na mão de muitos. E a gente vai conversar um pouco sobre essas duas possibilidades, né? Nós vamos falar sobre essa desigualdade e vamos ver o impacto que isso traz nas nossas vidas, tanto nas atuais como nas vidas sucessivas, porque já viemos de outras passagens por aqui. E tanto a riqueza como a pobreza, ela tem o mesmo peso, a mesma medida, a mesma importância, porque elas são instrumentos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Aí a gente se pergunta, mas se elas são tão importantes, por que então tanto sofrimento? Né? Por que esse apego tão grande que nós temos, né? Por que é que nós nos perdemos? Por que dispensamos tanto tempo para adquirir ou para dispensá-la, né? Porque quando muitas vezes a gente sente o peso da saciedade, quando nós temos em excesso. A saciedade de tudo que a gente imagina, a gente quer uma coisa, consegue, quer outra, consegue, quer mais um pouco, tem, né? Essa saciedade, quando ela chega no topo, ela nos traz um vazio muito grande. Essa saciedade faz com que nós busquemos cada vez mais coisas para preencher o vazio grande que existe dentro de nós. Então, muitas vezes esse vazio, ele nos leva a dar cabo da própria vida. A gente vê, hoje, na maioria, jovens, né, que tem tudo, que tem a facilidade do apoio da família, que tem o estudo, que tem tudo o que possa lhe cair nas mãos, ele não valoriza tanto quanto deveria. E ele vai buscar novas paixões, ele vai buscar novas maneiras de preencher esse vazio grande que ele tem. Chega uma hora que ele diz assim, não tem mais nada para mim aqui. Vou buscar em outros cantos. E acaba percorrendo caminhos que o levam a dar fim à sua vida. Pensando em saciar. Não tem nada. Tem um vazio dentro dele, né? E diante de todos esses porquês, nós nos perguntamos assim, Deus teria colocado esses instrumentos na nossa mão para sermos infelizes? Claro que não, né? Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele com certeza não ia dar nada para que a gente fosse infeliz. Para que nós fôssemos sofridos durante toda uma vida. Então, qual é o objetivo? Teria o Evangelho um caráter assim, meramente ilustrativo? Alguma coisa que pudesse, durar alguns instantes, preencher o nosso tempo? Leu, acabou, pronto, passou, vou ler outra coisa, vira a página? Também, claro que não, né? O Evangelho, ele traz uma coisa muito importante para nós. Ele nos traz o conhecimento das leis divinas.
o conhecimento das leis imutáveis, que não são derrogadas, porque precisam ser aprendidas. Então, a lei divina é a lei de amor, é a lei da evolução. E se ela precisa ser aprendida, nós precisamos aprendê-la, nós precisamos ainda mais vivenciá-las. Porque palavras muitas vezes marcam, mas muitas vezes o vento leva. Se a gente não para ouvir com atenção, para refletir sobre o que foi falado, para ouvir. Nós não temos o hábito de ouvir. Nós temos ouvidos moucos. A gente escuta um pouquinho aquilo que nos interessa, a maioria das coisas, principalmente quando tem um cunho, né, de freio moral. Opa, peraí, isso daí eu não vou, não, agora não, né? O mundo anda aí, eu preciso viver. Não, ai meu Deus, né? Então vejamos. Aquele em que a fortuna chega nas suas mãos, né? E se ele usasse essa fortuna só para a sua satisfação pessoal, só para a viciação dos seus sentidos, ele estaria cada vez mais comprometido, sempre mais comprometido. Ele estaria buscando, através dessa fortuna, sempre novos caminhos que o comprometeriam cada vez mais. Por isso, muitas vezes, a gente vê aquela pessoa que tem tudo, infeliz, buscando cada vez mais. Não se sabe o que, não se sabe onde. Mas também aquele que tem a escassez material, ele também tem uma lição a aprender. Mas se ela se faz presente na vida dele, e ele está cada vez mais revoltado, se ele tem a inconformação durante toda a sua vida, se ele desenvolve o ciúme, a inveja, o querer o que é do outro, o sofrimento que isso traz para a vida dele, também estaria cada vez mais comprometendo a sua encarnação. Porque ele viveria eternamente revoltado, eternamente inconformado e não teria nenhum motivo. Mas o Pai, Criador, né, na sua infinita justiça, ele nos oportuniza as duas possibilidades. Por isso que a riqueza troca de mãos. Por isso que muitas vezes ela chega de repente para aquele que nada tem. E ele, que deveria muitas vezes usar o que lhe chega às mãos para ajudar, para auxiliar, ele se esquece rapidamente da vida dura e sofrida e quer viver a vida. Agora eu estou montado no dinheiro, agora eu vou descontar tudo que eu não tive. Aí chegam lá, não, meu filho, agora tu trabalha, né? Agora eu vou viver a vida e tal. E às vezes esquece de dar a mão àquele que precisa. E a riqueza vai mudando de mãos, né? Também. Porque aquele que a tem em abundância e não a valoriza, ele pode fazer o que bem entender dessa riqueza nessa vida, mas se ela não for bem empregada, certamente não retornará à sua mão tão cedo. Então, por que será que a gente não absorve a lição que tanto a riqueza quanto a pobreza nos traz? Por que ainda nós nos defrontamos
com tantos obstáculos para a nossa evolução. Então, seria a riqueza a fonte de todos os males? Só mal nos traria? Seria, então, a riqueza, a pobreza, fonte de elevação? Eu sou pobre, eu sou desapegado, não tem nada material e não sei o quê. Não, a gente tem outras prioridades, né? Então, também não é. A gente sabe que Jesus, né, ele não preconizou a pobreza, a miséria, por condição indispensável de elevação espiritual. Ele não nos disse isso, porque nós estaríamos infringindo uma lei divina, uma lei natural, que é a lei do trabalho, aonde ele nos diz que nós devemos conquistar com o suor do nosso trabalho aquilo que nós necessitamos, para que a gente não seja um peso na sociedade, né? Assim como ele não indica a fortuna exclusiva para a gente transitar com êxito nesse mundo. A gente não precisa de muito dinheiro, de muita fortuna para ter êxito na vida. A gente necessita de compreensão, né? A riqueza, né, para nós, se a gente for ver bem, é fator de progresso. É fator de progresso material, é fator de progresso, de melhoria do nosso planeta, tanto física quanto espiritualmente, né? Quando bem empregada, bem distribuída, o que ela faz do seu dispensador? Ela faz um dispensador de bens, aquele que a possui e sabe empregá-la, criando empregos, oportunidades de estudo, facilitando a vida daqueles que estão sob a sua custódia, né, sobre a sua responsabilidade. E quando a pobreza também chega para nós, ela é um fator de progresso espiritual. Porque a gente vê, muitas vezes, aquele pobre de maré, mas quando tem qualquer problema, quando tem qualquer necessidade, ele é o primeiro que tira lá da sua escassez um pouquinho e reparte. Se ele tem meio caroço de feijão, ele dá o meio caroço de feijão. A gente vê isso. Pobre, muitas vezes, pobrezinho mesmo, nós sabemos, não, olha, eu não preciso mais dessa cesta básica. Tem outros que precisam. A gente já viu o exemplo aqui nessa casa. Nós fornecíamos a cesta básica para uma família e o dia que nós já estávamos para entregar, olha, eu vim dizer que eu não preciso muito. Graças a Deus estou trabalhando. Podem dar para uma outra pessoa. Pensou no outro, porque sentiu a dor, né, do peso, daquela escassez que ele sofreu. E ela nos dá uma clareza espiritual para nós, a pobreza. Porque ela faz com que a gente tente viver cada vez mais dignamente, executando, né, os valores éticos, morais que todo mundo tem, né? Todo mundo aprendeu. Se em certa altura da vida descambou para outro lado, é uma coisa, mas todos nós temos valores. Todos temos valores. Porque todo mundo lá no comecinho teve sua família, teve sua mãe, teve seu pai. Se um falhou, o outro tentou, né, dar aquilo de melhor. Então, ela existe, tanto a riqueza quanto a pobreza, para que nós aperfeiçoemos os nossos sentimentos.
que a gente aprenda a prática da caridade, da humildade, da solidariedade. Nós tivemos um exemplo muito recente, onde estávamos, a maioria de nós, vivendo numa bolha, no mundinho da ilusão, do Facebook, tá? Eu vou vibrar com você. Eu não quero que você vibre comigo, eu quero que você venha aqui me dar um abraço. Não, mas eu estou mandando uma vibração de amor. E, de repente, um estado inteiro, um estado rico, onde havia fartura, né? Onde havia trabalho, de repente, uma calamidade, deu um chacoalhão. E nós outros que estávamos lá, fora daquele estado, sentimos o peso, né, do sofrimento alheio. E todo mundo se mobilizou. Todo mundo arranjou tempo, desligou o celular, foi lá no seu armário, procurou as ONGs, procurou os lugares que estavam promovendo, né, a ajuda para que lá se chegasse. Descobriu lá no seu guarda-roupa um monte de coisa guardada, acumulada. Tirou lá o sapatinho, dividiu. Foi um chacoalhão. Não precisaria, talvez, né, uma coisa assim tão drástica, né? E aí a gente pergunta, por que nós ainda estamos tão agarrados nos bens materiais? O que está faltando? Que mudança real está faltando para nós, para que a gente fixe em nós os ensinamentos divinos? Porque os ensinamentos divinos estão sendo propagados em todas as vertentes religiosas. Em todas as vertentes. Se fala da lei divina, se fala da lei do amor, se fala da lei da fraternidade. Todo mundo conhece a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Existem diversos fatores, né, que faz com que a gente não assimile isso. Mas a espiritualidade vem nos dizer que é por falta absoluta de preparação para que o homem saiba viver com dignidade em qualquer circunstância. Se eu sou uma pessoa digna, se eu sou uma pessoa que tem ética, se eu sou uma pessoa que reconhece o valor do outro, que reconhece o valor do próximo, o valor do trabalho, né? Eu vou saber viver em qualquer circunstância. Muitas vezes a gente fala, é muito mais fácil o pobre se adaptar numa situação mais difícil, porque ele já sabe como é viver com um pouquinho, aí ele faz mais um furinho no cinto, né? E continua. Agora, aquele que tem muito, às vezes, quando ele perde, ele se perde. Ele se desespera, ele não vê saída. Muitas vezes ele vai buscar a ajuda, a interferência dos poderosos, né? Dos amigos influentes, que muitas vezes não lhe estendem a mão. E ele, por falta desse excesso, desse muito que ele tinha, e de repente ele se vê privado, em vez dele buscar na fonte maior o amparo, a sustentação, em vez dele buscar em Deus, ele tira a sua vida, às vezes jogando fora uma encarnação em que ele poderia, se tivesse um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de resiliência, ter vencido. E aí agrava os débitos, trazendo para eles dor e sofrimento.
por muito tempo, talvez, na espiritualidade, por conta de bens materiais. Essa falta de preparação em nossas várias reencarnações faz com que a gente não saiba se comportar cristamente dentro dos preceitos do Cristo. A gente não sabe se comportar nessa vida, tanto numa quanto em outra situação. Ou seja, na riqueza, que a gente vive pedindo, né? Quero ganhar na loteria, quero ganhar. Ah, porque se eu ganhar eu vou dividir. Ah, porque se ganhar eu vou ajudar. Ah, vou dar metade da minha fortuna. Aí ganhou uma fortuna enorme. Ai, mas meu Deus. Poxa, acho que eu não estava muito bem quando eu disse que ia dar metade, né? Acho que metade é muito, né? Vou dividir só um pouquinho, Senhor. Porque você sabe, né? Eu tinha tão pouco, agora eu tenho um monte, né? Não posso dar tudo. E esquece aquilo tudo que pediu, o propósito do que pediu, porque muitas vezes, né? A gente pode até receber o que a gente pede. Mas se não tiver o equilíbrio, não vai fazer jus ao que ganhou. Se nós somos detentores de imensos recursos, mas se somos egoístas, né? Se a gente é impiedoso ante o sofrimento alheio, se a gente não se importa realmente, nós vamos cada vez mais ficando mais orgulhosos, mais prepotentes. Esses sentimentos, essas não qualidades vão se tornando mais fortes. A gente não vê muitos exemplos disso acontecendo, né? Tantas pessoas que se acham acima do bem e do mal, porque tem dinheiro. Quem você pensa que é? Você pensa que está falando com quem? Né? Às vezes, ela se acha impune. Ela acha que a lei não vai alcançá-la, porque supostamente eles se acham revestidos de um poder ilusório, já que tudo está subordinado à vontade do Pai. Né? Então a gente vê acontecendo aí guerras. Por que eu quero fazer guerra? Porque eu quero dominar, porque eu quero ter autoridade, porque eu quero o que de melhor, de mais rico tem naquele país. Então temos a guerra. E aí onde está a lei do amor? Com certeza não está lá, porque ele está matando o seu irmão por conta de bens materiais. Não contente com muitas vezes ele está tirando desse nosso planeta, não contente com o devastamento, né? Não contente com tudo aquilo que ele está dilapidando, ele já está voltando os olhos para o espaço. Então, vamos fazer foguetes, vamos buscar o meteoro não sei o quê, porque o meteoro está cheio de ouro. O meteoro tem minerais preciosos. Então, eu gasto bilhões, mas não ajuda a humanidade, que poderia estar progredindo, que poderia, esses bilhões, estar matando a fome de povos que muitas vezes nem água potável têm. Onde a doença, por falta de higiene, por falta de recursos, ceifa vidas, mata crianças, destrói corações e ilusões. Mas o meu bilhão não posso distribuir, porque eu tenho que fazer um foguete, ou eu tenho que ir lá ver a riqueza que está no fundo do mar e que ainda não está no meu alcance.
Serei eu solidário? Não. E quando a gente tem muito pouco mesmo, muitas vezes, a gente cai na inconformação, né? A gente se entrega para a revolta, a gente começa a blasfemar, a se revoltar com quem? Com Deus. Ué, claro que Deus é injusto, né? Ele deu a fortuna ali para Cida, não deu nada para mim? Que ela é? Só ela é mais bonita? Não. Deus não é justo. Eu não fiz nada para merecer essa pobreza, meu Deus do céu. Mas quem sabe lá na outra vida, né? O que é que eu fiz com o meu dinheiro que eu já tive? Porque dizem assim, se a gente não tem agora, ou a gente já teve muito, ou a gente ainda vai ter muito, dependendo de como a gente estagia aqui. E às vezes, então, a gente recusa uma existência de mais resignação, e que poderia estar representando para nós também um progresso na nossa vida de menos riqueza. Só que a gente ainda não vê isso, né? A gente vê apenas a inconformação e a revolta. Então, o que está faltando realmente é preparação evangélica. É cristianismo no nosso coração. Só no nosso coração? Não. A nossa inteligência também. Porque nos deu Deus a nossa inteligência para que nós a desenvolvêssemos e para que nós a utilizássemos para o nosso progresso físico, material, intelectual. E através desse conhecimento que a intelectualidade me traz, eu seja fator de progresso. Mas a gente vive num mundo tão desajustado, num mundo tão voltado para as coisas materiais, que a gente demonstra só uma coisa. Nós não conhecemos as leis divinas. Nós não refletimos sobre as leis divinas. Porque essas leis divinas nos alcançam. A prova da riqueza e da pobreza, elas são instrumentos, são fenômenos, melhor dizendo, sociológicos, né, espirituais. E segundo, a forma que nós nos conduzirmos nessas duas situações, ela vai falar por nós. É ela que vai nos acusar ou vai nos defender perante o tribunal divino. Porque existe esse tribunal divino na nossa consciência. E na nossa consciência está inscrito as leis divinas. Então, se eu estou infringindo as leis divinas, que é fator de progresso, de evolução, que nos deu a vida nesse planeta maravilhoso, para que pudéssemos crescer e evoluir espiritualmente, através de recursos abundantes que há no nosso planeta, mas que despertou cobiça, despertou avareza, despertou instintos e travou a nossa evolução. Deu um break, enterrou nosso pé na lama. Então, a nossa consciência, ela, quando nós estivermos livres desse corpinho que nos prende aqui, a nossa consciência vai se ampliar. Nós teremos outra visão, outra dimensão daquilo que fizemos para o bem, daquilo que fizemos para o mal. Então,
esse tribunal divino que existe na nossa consciência ou vai nos absolver ou vai nos condenar. Seremos nós os nossos juízes, né? E eu vou dizer uma coisa. Aquele rico que usa a sua fortuna para ajudar, receberá cedo ou tarde a sua recompensa. Se ele usou para auxiliar, para ser fator de progresso, né? Ele está sendo observado pela espiritualidade maior que nos acompanha. Olha, Senhor, a Cristina pediu a riqueza, ela levou esse fardo, né, no seu planejamento reencarnatório, porque é muito mais fácil a gente falhar, né, falir na riqueza do que na pobreza. Não que isso não aconteça, né? Mas também, aquele pobre, resiliente, compassivo, que tem uma alma misericordiosa, que sabe viver sem a revolta, ele também vai receber cedo ou tarde a sua recompensa. Mas aquele que explorar o seu próximo, aquele que explorar a necessidade alheia, que pegar o pão do outro, quando ele matar em si mesmo o germe da fraternidade que todos nós devemos ter, porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E a fraternidade é o que nos auxilia. Deus não fica mandando anjinho toda hora para cá. Ele fala que nós devemos nos ajudar. O homem ajuda o homem através do homem. Inspirado pela divindade. Inspirado pelos bons espíritos. Que nos dão força, que nos dão coragem, que nos dão sustentação. Que nos dão ideias. Quantas vezes a gente vai dormir sem saber, sem ver a luz no fim do túnel. Mas se eu elevo o meu pensamento ao Pai Criador e digo, Senhor, me ajuda, não sei o que fazer, cadê a minha luz? Apagaram a minha luzinha. Deus manda uma carguinha nova. A gente acorda de ânimo renovado. E muitas vezes, né, tá lá a solução daquele problema. Então, meu amor, eu digo assim, que o problema é de preparação e adaptação das leis divinas, da lei do amor, que Jesus veio nos ensinar. E que a interpretação espírita, que é suave, que é lógica, né, ele veio colocar ao alcance de todos. Jesus veio colocar ao alcance de todos essa lei. Lá no Sermão do Monte, ele falou para todos, encarnados e desencarnados, de outros orbes, aqueles que aqui viriam. E o que Jesus veio trazer, e o que Kardec confirmou, é um mundo de solidariedade, é um mundo de progresso, é um mundo de evolução, de moralidade, de respeito, de ordem, de progresso. Então, o Espiritismo e o Cristianismo, eles vêm nos falar de uma sociedade onde o pobre, né, saiba e possa conquistar o seu pão de cada dia com dignidade, com honestidade. E que o rico, ele saiba e queira transformar tudo aquilo, né, todo o seu patrimônio, em oportunidade de trabalho, de prosperidade.
tenhamos em mente que o pobre, né, que se revolta diante das dificuldades, e também o rico que só pensa na sua satisfação pessoal, os dois são infelizes. Tem o mesmo peso a infelicidade. Muito embora muitas vezes não se consiga enxergar, mas tanto em um caso quanto no outro, a lei divina vai reservar a sua consequência. Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Temos a lei de ação e reação. Então, qual será uma dessas consequências? Novas experiências, né? Para que a gente possa abrir, né, o entendimento ante a vontade e os desígnios de Deus. Nós vamos ter que aprender isso. Por amor ou... Tchan, 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 tchan. Quando a gente descobrir, gente, que nós é que somos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. O outro não tem esse poder. Somos nós, né? Quando a gente compreender as leis divinas e praticá-las, a gente vai ver que jamais nos faltou ajuda espiritual. Nunca estivemos sozinhos. Se nós tivermos a humildade, né, de pedir, de buscar, de saber que temos um Pai que nos orienta, que nos direciona, que não nos julga, que não nos condena à pobreza, nem à riqueza, para que a gente faça dela mau uso, né? Então, compreensão é a necessidade do ser humano. A adaptação às leis divinas, né? Compreensão que venha do quê? Do conhecimento espiritual. Com base no quê? Na ética e na moral do cristianismo. Porque Jesus, tão justo, né? Tão sábio, trouxe para nós. Por isso é que tem rico e tem pobre, né? Porque Deus, sendo justo e bom, Ele dá para cada um de nós a oportunidade de trabalhar para a sua evolução, de trabalhar para o seu progresso, de fazer com que nós caminhemos. Então, nós vamos conhecer as leis divinas, né? Vamos estudar a doutrina, falando de nós aqui, né? Mas vamos conhecer o Evangelho do Cristo, o cristianismo vivido, sentido, né? E vamos também divulgar essas leis, o máximo que a gente puder. Por isso existe o estudo, por isso estão sempre nos convidando. Vamos estudar, tem curso disso, tem curso daquilo. Todos os segmentos religiosos convidam os seus adeptos ao estudo. Tem a escolinha do jovem, tem o dia da oração, tem o dia disso. Todos nos convidam a conhecer o Evangelho. Mas a gente não basta apenas conhecer, não basta apenas a teoria, não basta só a gente ficar divulgando, se a gente não vivenciar. Por quê? Como ontem a gente ouviu, o Cristo veio para ser nosso modelo e guia. E nós vamos modelando, vamos copiando esse modelo e guia, que é Jesus. Porque se Jesus tivesse vindo só falar, teria passado, né? Mas ele fez o quê? Ele vivenciou cada ato da sua vida. Tudo o que ele falou, ele exemplificou.
Por isso ficou gravado, por isso não passa, por isso não é esquecido. Porque ele vivenciou. Jesus buscava sempre o amparo do Pai, sempre a vontade de Deus. Estava sempre submisso às leis. Ele se sujeitou às leis humanas. E Paulo de Tarso nos diz que nós somos as cartas vivas do Cristo. Quando nós, através do seu evangelho bem vivido, bem aplicado, estamos servindo de exemplo. Quantas vezes a gente impacta na vida de uma pessoa, para o bem ou para o mal, diante de um exemplo. E se nós estamos aprendendo o evangelho, se toda semana a gente vem buscar um conhecimento novo, é para que a gente possa agregar em nós, agregar naquilo que a gente tem que conhecer. Então eu vou perguntar, nós estamos adaptados às leis divinas? Essa é a função sublime do evangelho, né? Preparar o homem para que ele saiba viver em qualquer circunstância onde Deus nos colocar. Porque com certeza nós ainda vamos ter várias reencarnações. Nós podemos ser o fator de progresso, né? E nós teremos a continuidade, talvez, dessa humanidade que irá retornar para um mundo regenerado, melhor, sem tanta coisa ruim, sem tanto sofrimento pelo poder, pela riqueza, né? Sem tanta avareza. Nós vamos, se nos colocarmos sempre firmes, sempre perseverantes, buscando o lado melhor de tudo e de todos, né? Talvez vamos poder estar retornando e fazer parte dessa humanidade que não vai ter tanto sofrimento. Agora, se eu estacionar, parar, não querer nada com nada, tá tudo certo. Só que eu vou começar em outro lugar. E talvez lá, em condições mais sofridas, eu aprenda a ser, né, fator de progresso. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto eu tenho vida, eu tenho oportunidade. Todos os dias, o milagre da vida acontece para nós quando a gente acorda e abre o zoinho. Opa, tô do lado de cá. Dá-lhe trabalho, dá-lhe evangelho, dá-lhe cristianismo, fraternidade, solidariedade, perseverança no bem, gratidão. Também, nós não vamos esquecer que tanta dor, tanto sofrimento, né? Tem um resgate. O Brasil tem um resgate grande, mas a humanidade inteira tem um resgate muito grande ainda, que vai perdurar por bastante tempo, que foi o resgate, né, do maior erro que a gente pôde fazer, né? Que foi a crucificação do Cristo Jesus. Jesus já nos perdoou lá antes mesmo de retornar ao Pai, pedindo por nós. Perdoa-os, né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E, infelizmente, muitas vezes ainda a gente não sabe o que faz. E crucifica o Cristo novamente com as nossas atitudes, né? Com aquilo de errado que eu faço, que me distancia de Deus, que me distancia do Cristo. E a maior, né, quando chegar para nós a oportunidade do estudo, do esclarecimento, do conhecimento das leis divinas, né, da lei, da moral, da ética, vamos aproveitar, né, vamos aproveitar a chance, porque o que interessa para nós não é a riqueza material, porque no caixão não tem cofrinho.
A gente não leva nada do que é material. A gente leva aquilo de bem que a gente praticar. As minhas riquezas, né, imorredouras. Então, seja qual for a nossa situação, na riqueza, na pobreza, nós temos que equilibrar essa balança. Nós temos que equilibrar. Nós temos que o quê? Achar um caminho do meio. Né? Nós temos que achar um caminho do meio nesse caos todo. Vamos achar um caminho do meio. Nós vamos viver, se a gente conseguir viver com mais parcimônia, se a gente conseguir viver simples, sem sofrimento para adquirir tanta coisa, né? Por aquilo que nós temos de pouco ou de muito, se a gente achar o caminho do meio, aí já começa a felicidade aqui mesmo. Não precisa desencarnar, né? Para ter a felicidade lá de ganhar uma nuvenzinha cor-de-rosa. A gente pode ser feliz aqui, ajudando, se solidarizando, né? Com aquele que precisa, nos ajudando, nos amando. Porque através da lei do amor, através da lei da fraternidade, as coisas vão se equilibrar. Pois que estamos passando já. Está chegando, né? Não sei quanto tempo ainda, né? A gente está chegando faz tempo, desde 1900 e bolinha, desse mundo de regeneração. Vai demorar ainda? Vai, por quê? É só a gente observar como está o mundão aí fora. Então, a gente vê que ainda falta muito, né, para regenerar. Mas o bem trabalha incessantemente. A espiritualidade trabalha incessantemente. Já está observando quem trabalha no bem e no amor e quem ainda está desperdiçando. Espera aí, você aqui está com mais cara de joio do que de trigo. Vem para cá. Opa, isso aqui já está dando umas espiguinhas. Vem para cá. E assim nós vamos crescendo, né? Virando. Então, o joio vai estar bonito lá, mas vai estar vazio, né? Quero ser uma casquinha só? Não, eu quero ter conteúdo, né? Então, vamos praticar a lei de amor, né? Da fraternidade, para quê? Para que o pobre possa receber sem humilhação. E para que o rico possa dar sem ostentação. Né? Muito obrigada pela oportunidade, que possamos refletir, e a gente agradece a espiritualidade aqui presente, que vai trazer para nós aquilo que nós necessitamos. Com certeza sairemos daqui bem melhor do que quando chegamos, porque eles estão trabalhando tanto quanto nós, né, para que a lei do amor se estabeleça, se espalhe em cada canto deste planeta. E nesse momento nós vamos vibrar por esse planeta, que é a nossa escola, que é o nosso hospital, que é a nossa oportunidade de aprendizado. Nós vamos vibrar para que toda essa energia negativa que nós produzimos através dos nossos excessos, através da guerra que mata, por falta da lei de amor, né? Por falta de prática da lei do amor. Então, nós ceifamos vidas por conta de riqueza. Vamos vibrar imensamente para que se disperse toda essa energia. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Porque, como a gente sabe, ainda temos, né, uns resgates dolorosos por conta de atos impensados de antigamente. Vamos vibrar para a nossa humanidade e para o povo brasileiro. Vibrando por esta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estarmos vindo aqui buscar o pão espiritual, que está matando a nossa fome de conhecimento, matando o nosso egoísmo. Vamos vibrar por nós mesmos, para que tenhamos força, coragem, sustentação,
humildade para estar buscando em Deus, o nosso Pai Criador, o amparo que todos nós necessitamos. Vamos em paz, que Jesus nos abençoe, que cada um receba, através das mãos generosas da espiritualidade, toda a energia que necessite para o seu refazimento.